E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar um pouco da importância da santidade e como você pode abandonar esse pecado que tá de mascote aí teu, esse pecado que você não consegue largar. Fica até o final do vídeo, que lá eu falo como isso acontece. Mas antes eu preciso te explicar o que é santidade. Para a gente ser santo, para vivermos em santidade, a gente precisa declarar guerra contra o pecado. Ou seja, viver em paz com o teu pecado significa negar a Cristo. Paulo deixa isso muito claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Na sua vida é muito importante que você viva lutando contra o pecado. Mas deixa eu ressaltar uma coisa. Viver em santidade é declarar guerra ao pecado. Não é vencer essa guerra. Enquanto a gente estiver na terra, a gente vai passar toda a nossa vida guerreando contra o pecado. Porque o único que conseguiu vencer o pecado foi Jesus. Então, enquanto humanos nessa terra, nós não vamos conseguir ser 100% puros e livres do pecado. Mas a gente precisa sim declarar guerra contra o pecado e passar todos os nossos anos aqui na terra lutando contra o pecado. Mas é importante definir algo aqui. A santidade de Deus não é a mesma santidade do homem. A Bíblia define ali o homem como santo, o cristão como santo e Deus como santo. São coisas diferentes. A santidade de Deus significa a pureza, aquele que não tem mal algum, aquele que não tem pecado algum. É claro que isso não se aplica a nós. Mas em Levítico 11, o próprio Deus vai dizer: sede santos como eu sou santo. Ou seja, Deus nos chama para essa santidade. Então, a santidade do homem é buscar ser o máximo como Jesus, sem pecado algum e viver em santidade. O problema é que para nós essa ideia de santidade parece algo muito distante. Como eu vou ser santo como Deus é santo? Como eu posso fazer isso? Não tem como. E realmente não teria como se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer no nosso lugar. Então agora tem sim como nós sermos santos. É essa santificação através do sacrifício de Jesus, através do sangue dele. É santo todo cristão que vive em guerra contra o pecado buscando a santidade. Paulo inclusive tem essa ousadia em 1 Coríntios 11 de dizer: me imitem, pois eu imito a Cristo. Ou seja, nós precisamos ser pessoas que dão um exemplo de imitação. A gente precisa poder bater no peito e falar: olha, me imita, porque eu estou intimamente ligado com Jesus, eu estou imitando a Jesus. Então se você não consegue fazer nada, me imita. Mas hoje a gente tem sérios problemas em fazer isso. O nosso principal erro, às vezes, é nos comparar. A gente pega pastores, líderes ou outras pessoas que aos nossos olhos parecem ser muito mais santos, terem muito menos pecados que nós. E de fato, tem pessoas que têm um foco, uma busca por santidade muito maior do que outros. Mas enquanto você se comparar, você nunca vai conseguir ficar buscando a santidade de verdade. Nós precisamos de um único foco: Cristo. A gente precisa estar tão focado em Cristo a ponto de refletir as ações dele na terra. Assim como Paulo fazia, e declara isso em 1 Coríntios. Não é possível ser cristão e continuar vivendo como incrédulo. Não é possível ser uma nova criatura e continuar vivendo a vida de uma velha criatura. Mas então, beleza, eu entendi que para viver uma vida melhor com Deus eu preciso buscar a santidade e deixar os pecados do velho homem para trás. Mas como eu posso lutar contra isso na prática? Como eu posso vencer os pecados de estimação? Todos nós pecamos, mas se você ficar sempre caindo nos mesmos pecados, você está perdendo essa guerra. Então, para abandonar esses pecados que se repetem na sua vida, você precisa ir para a guerra e lutar contra eles na prática. E ao longo da Bíblia tem vários versículos que falam sobre a luta contra o pecado e a santidade. Então eu identifiquei 4 passos muito simples para você vencer essa guerra na sua vida. O primeiro deles é que você precisa reconhecer o seu pecado. Enquanto você não entender que o que você está fazendo é errado e é um pecado, nada vai adiantar você escutar os próximos passos. Muita gente sente remorso depois de pecar, mas de nada adianta esse remorso se você não fizer nada com ele. Então você precisa pegar esse sentimento, esse remorso, confessar isso para alguém. Esse é o segundo passo. Claro, depois de confessar para Deus, de pedir perdão, você precisa ir à luta agora de forma prática contra esse pecado para não cair de novo. É muito importante que você confesse o seu pecado para Deus e peça perdão, mas você não vai conseguir vencer ele enquanto você deixar isso um segredo entre você e Deus. Existem vários versículos na Bíblia que ilustram o poder de confessar o pecado. Mas o que eu mais gosto é aquele que fica em Tiago, capítulo 5, versículo 16, em que ele diz: confessem seus pecados um ao outro e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, você pecou, seu espírito acaba de tomar uma facada do seu corpo.
E agora, o que você precisa fazer? Como eu vou curar essa facada? Você precisa reconhecer o seu pecado e confessar para alguém. O que é isso? É você pedir ajuda, você falar, olha o que eu estou fazendo com o meu espírito, eu preciso parar, não consigo parar, como eu faço isso? Então, confessar o seu pecado tem o poder de curar. Mas para você ainda não permitir que seu corpo esfaqueie seu espírito, você precisa tomar mais 2 passos. Então, o primeiro deles foi reconhecer seu pecado, o segundo era confessar alguém, e o terceiro é você cortar isso pela raiz. O que significa isso? É muito simples você falar, vou parar de pecar. Mas enquanto você não tomar medidas práticas para isso, nada vai mudar. Não adianta você querer parar de pecar, confessar isso para alguém e continuar tendo as mesmas práticas que te levavam a pecar. Você precisa cortar todas as influências que te levam a isso. Se o seu pecado é, por exemplo, algum tipo de moralidade sexual, você precisa cortar conversas imorais, filmes e séries que têm cenas sexuais explícitas. Tem algumas músicas, quem sabe, que te lembram desse pecado. Isso pode parecer meio radical, mas não tem como você vencer uma guerra sem ser radical. Corta todas essas práticas que você sabe que te levam a esse pecado. Se você ora e pede para Deus te mostrar quais são as práticas que te levam a cair nesse pecado, vai ficar evidente quando você fizer aquilo. Então, depois de ter tomado esses 3 passos, existe o mais importante ainda. Ele valida todos os outros e ele é essencial para essa roda funcionar. De nada adianta você tomar essas 3 medidas e não exercer esse 4º passo na tua vida. O que é esse 4º passo? É você buscar a Deus mais e mais. Pode parecer muito simples, mas enquanto você não colocar em prática, não vai mudar nada. É engraçado porque a gente quer ganhar a guerra contra o pecado fazendo a mesma coisa de sempre e tendo pouco tempo com Deus. Você não consegue tirar um mal da tua vida sem colocar nada no lugar. Às vezes a gente tira um pecado e coloca outro, tira um prazer carnal e coloca outro no lugar, mas nada disso vai saciar enquanto não for Deus que está nesse lugar. Você precisa preencher esse vazio do teu corpo com o prazer da alma. Só Deus pode suprir essa necessidade que você tem de pecar toda hora. E fica tudo muito mais leve, muito mais evidente quando você está na presença de Deus. Entenda, Ele quer te ajudar nessa luta contra o pecado. Ele enviou o próprio Filho dele para dar um fim a essa luta. Se você desistir da guerra contra o pecado, de nada vale o sacrifício de Jesus por você. Todos os dias da nossa vida são uma guerra contra o pecado. E a gente vai viver essa guerra até o dia que a gente morrer e for para o céu. Mas até lá, lute contra o pecado, como se a sua vida dependesse disso. Para finalizar, eu quero deixar com você o texto de Hebreus 12:4, que diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Não tem como você ganhar essa luta enquanto você não estiver disposto a derramar o seu próprio sangue contra o pecado. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e deixa aí o seu comentário se esse vídeo te ajudou ou não. Até mais!